O mundo enlouqueceu. As pessoas não sabem mais discordar. Hoje, ninguém escuta para entender, escuta apenas para atacar. Amigos de infância cortam relações por causa de política. Irmãos deixam de se falar por causa de ideologia e casais se separam porque não aceitam conviver com opiniões diferentes. E o preço disso não é apenas silêncio, é sangue. No dia 10 de setembro, em Utah, nos Estados Unidos, o ativista político Charlie Kirk foi covardemente assassinado a tiros durante um evento público. Não foi apenas um nome riscado da história, foi um marido arrancado da esposa, foi um pai arrancado dos filhos, foi uma família inteira destruída por uma bala que nasceu do ódio. Mas atenção, isso não é sobre esquerda ou direita, sobre religião ou ciência, é sobre algo maior. É sobre a forma como o ódio está sendo usado para dividir, enfraquecer e destruir aquilo que temos de mais sagrado, os laços humanos. Esse caso chocou o mundo, mas não foi o primeiro. E não será o último, porque a verdade é dura. O ódio está crescendo como uma praga e ninguém está imune. Hoje, famílias choram em silêncio. Pais brigam com filhos, grupos de WhatsApp viram trincheiras, o que antes era debate. Hoje, virou guerra. Mas será que isso acontece por acaso? Será que nós realmente escolhemos brigar uns com os outros? Ou existe alguém que ganha enquanto a gente se destrói? Antes de continuar, comenta aqui embaixo. Você já perdeu alguém por causa de política, religião ou opinião diferente? E já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque esse é o tipo de conversa que muita gente não gosta, mas que precisa ser ouvida. O ódio não surge por acaso, ele é cultivado. Primeiro como uma semente discreta, depois como um incêndio que toma conta de tudo. No passado, impérios já sabiam manipular as massas com distrações. O pão e circo de Roma mantinha o povo cego, acreditando que estava feliz enquanto o império sugava sua energia e sua força. Hoje, o circo é digital, e os palcos são as redes sociais. Cada notificação, cada polêmica, cada guerra de hashtags, tudo é desenhado para prender você dentro de uma batalha que não te pertence. É o combustível perfeito. Raiva, indignação, medo, emoções primitivas que cegam o raciocínio e transformam pessoas comuns em soldados obedientes de uma guerra invisível. Pesquisas recentes no Brasil mostram que mais de 70% dos jovens já discutiram ou se afastaram de amigos e familiares por causa de política. Nos Estados Unidos, a violência ligada a divergências ideológicas dobrou na última década. O mundo inteiro está preso nesse mesmo ciclo, repetindo os mesmos erros de forma quase programada. O mecanismo é simples. Primeiro, criam uma narrativa para dividir. Depois, inflamam as emoções, porque ninguém odeia com base em fatos, mas sim em sentimentos. Por fim, alimentam esse ódio até que ele se torne parte da sua identidade. E quando o ódio vira identidade, a pessoa não defende mais ideias, ela passa a atacar pessoas. É nesse ponto que amizades são destruídas, que irmãos deixam de se falar, que famílias se despedaçam. O ciclo transforma cidadãos em inimigos uns dos outros. E enquanto você acredita que está lutando por uma causa, na verdade está sendo usado como engrenagem de um jogo maior. O ódio é viciante. Toda vez que você entra em uma discussão, sente uma descarga de adrenalina e dopamina. Parece que está vencendo, que está provando um ponto. Mas no fundo, está apenas reforçando a prisão invisível. A cada clique, a cada like, a cada compartilhamento de raiva, você entrega mais atenção e mais poder para quem controla a narrativa. Enquanto brigamos uns com os outros, os verdadeiros problemas seguem intocados. A desigualdade aumenta, o custo de vida sufoca. A liberdade é corroída por pequenos decretos e controles. E ninguém percebe porque todos estão ocupados demais odiando. Esse é o ciclo do ódio. Uma máquina perfeita de distração que drena energia, fragmenta comunidades e mantém você ocupado com batalhas inúteis, para que nunca tenha tempo de questionar o que realmente importa. Imagine um pote transparente cheio de formigas vermelhas e pretas. No começo, elas convivem em paz. Cada uma segue sua rotina: caçar, construir, sobreviver. Mas basta alguém sacudir o pote, e de repente as formigas vermelhas acreditam que suas inimigas são as pretas. As pretas acreditam que suas inimigas são as vermelhas. E então, uma guerra começa. Uma guerra que nunca foi delas. Essa metáfora pode parecer simples, mas descreve com precisão o que acontece hoje na sociedade. Pessoas comuns que poderiam viver em harmonia acabam sendo manipuladas a acreditar que o outro lado é o inimigo. Homens contra mulheres, esquerda contra direita, religiosos contra ateus, pobres contra ricos. O resultado é sempre o mesmo: destruição mútua. Mas a pergunta que poucos fazem é: quem sacudiu o pote? Essa é a parte mais sombria da metáfora. Enquanto formigas se matam dentro do pote, aquele que sacudiu fica de fora, seguro, observando.
Ele não participa da guerra, ele apenas colhe os resultados. Um povo dividido, fraco, incapaz de perceber que está sendo manipulado. E o mais cruel é que essa estratégia não é nova. Na Roma Antiga, o Império já usava o princípio do divide et impera, dividir para governar. Se o povo brigava entre si, não sobrava força para enfrentar os verdadeiros opressores. Hoje, o mesmo método é usado, só que com armas mais sofisticadas, notícias falsas, narrativas enviesadas, algoritmos que amplificam o ódio. O pote em que vivemos é a própria sociedade digital. As redes sociais se tornaram um laboratório de manipulação emocional. Cada polêmica é uma sacudida no pote. Cada manchete incendiária é uma mão invisível criando novos inimigos. E enquanto brigamos por bandeiras, partidos e ideologias, deixamos passar despercebidas as mãos que realmente controlam o jogo. A verdade é dura. Não somos diferentes das formigas. Vivemos reagindo sem questionar. Não perguntamos quem se beneficia do caos. Não nos damos conta de que, para quem sacudiu o pote, pouco importa qual lado vença, desde que os dois lados continuem se destruindo. Se você parar e olhar com calma, verá que quase todas as guerras modernas, políticas ou culturais seguem esse mesmo padrão. Quando duas pessoas entram em guerra por símbolos, alguém, antes, mexeu no tabuleiro. Quem sacudiu a jarra não é um vilão único com capa, é um ecossistema de incentivos. São plataformas que premiam o extremo porque o extremo retém. São timelines que priorizam emoção bruta, indignação, medo, inveja, porque emoção segura o polegar. São estrategistas políticos, agências e influenciadores que entendem esse motor e o alimentam com cortes fora de contexto, manchetes maliciosas e narrativas projetadas para converter atenção em poder. Nada disso precisa de uma conspiração central. Basta que cada agente persiga seu próprio ganho que o resultado coletivo vira caos. É o divide et impera em versão 5G. Perceba o padrão. Primeiro, rotulam, depois isolam, por fim, desumanizam. O ruído não é falha, é cobertura. Então, quem sacudiu a jarra? O algoritmo que paga bônus por tempo de tela? O operador que conhece os gatilhos do seu público? O veículo que prefere ser rápido a ser rigoroso? E às vezes, nós, quando compartilhamos sem checar, quando reagimos antes de pensar, quando escolhemos vencer a disputa e perdemos a realidade. O antídoto começa com 3 perguntas. Quem ganha se eu odiar? O que perco se eu pausar? O que muda se eu checar? O resto é disciplina. Menos impulso, mais método. Menos palco, mais propósito. Porque a jarra só treme quando a nossa atenção vira tremor. O conflito é antigo, mas hoje ele assume novas máscaras. Homens contra mulheres, esquerda contra direita, rico contra pobre. Essas batalhas parecem naturais, mas na verdade são construídas. São linhas traçadas para manter as pessoas em lados opostos, incapazes de perceber que os problemas reais não estão no vizinho, mas em quem lucra com a divisão. Observe o ciclo. Uma notícia incendiária, um corte fora de contexto, uma hashtag que viraliza. Em poucas horas, milhões estão discutindo com raiva, reforçando rótulos e levantando muros. Cada um acredita estar defendendo a verdade, quando na prática está apenas reagindo ao roteiro que alguém escreveu. É por isso que a sociedade vive fragmentada. A energia que poderia ser usada para criar soluções, empreender, fortalecer famílias e comunidades é drenada em discussões sem fim. As pessoas se tornam peças de um jogo que nunca poderão vencer, porque o tabuleiro é manipulado para que ninguém saia inteiro. E quanto mais divididos estamos, mais fáceis de controlar nos tornamos. Um povo fragmentado não é capaz de se unir contra injustiças reais. Um povo distraído não percebe a perda gradual de sua liberdade, enquanto uns culpam outros. Os que sacudiram a jarra continuam expandindo seu poder. A grande verdade é simples e brutal. Não existe guerra entre nós. Existe guerra contra nós. O mundo está sendo sacudido. O ódio virou espetáculo. E enquanto brigamos entre nós, quem lucra é quem controla o jogo. Mas a saída existe e ela cobra um preço. Renúncia de vícios, distrações e velhos hábitos que te mantêm preso. O modo caverna não é moda. É um ritual de 40 dias para forjar disciplina, foco e clareza. Um deserto mental onde você vence a si mesmo, porque o verdadeiro inimigo nunca foi lá fora. Sempre esteve dentro. O desafio de 40 dias do modo caverna é o caminho para o seu despertar. Se sente que está pronto para passar por esse desafio, vá ao comentário fixado e dê o primeiro passo. A partir de agora, você está na caverna. E eu te vejo no próximo vídeo.